E aí, pessoal, beleza? Vamos lá para a nossa terceira aula. Eu vou falar um pouco com vocês a respeito dos intercessores bíblicos. O que a Bíblia fala sobre intercessão? O que a Bíblia revela sobre o poder eficaz de uma oração? O primeiro intercessor bíblico foi Abraão. Abraão, ele intercede junto a Deus pelos homens. Vamos ver lá em Gênesis 18, do 23 ao 33. Gênesis 18, do 23 ao 33. Abraão chegou um pouco mais perto e indagou: destruirás o justo com o pecador? Talvez haja 50 justos na cidade. Destruirás e não perdoarás a cidade por amor aos 50 justos que estão em seu seio? Longe de ti cometeres tal atrocidade, fazer morrer o justo com o pecador, de modo que o justo seja tratado como pecador. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então lhe assegurou o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, perdoarei toda a cidade por amor a eles. Argumentou Abraão: eu me atrevo a falar ao meu Senhor, eu que sou poeira e cinza. Contudo, é possível que faltem 5 para completarem os 50 justos. Por causa de 5 pessoas, destruirás toda a cidade? Ele replicou: não, se eu encontrar 45 justos. Abraão retomou ainda a palavra e ponderou: mas talvez só existam 40 justos. Ao que ele lhe garantiu: eu não farei por causa dos 40. Propôs Abraão que meu Senhor não se irrite e que eu possa falar. Provavelmente ali se encontrem 30. Ele asseverou: eu não farei se ali encontrar 30. Prosseguiu Abraão: agora que eu já fui tão ousado, todo intercessor é ousado com Deus. Falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 justos forem encontrados na cidade? Ele respondeu: por amor aos 20 justos, não a destruirei. Então Abraão insistiu: não te ires, Senhor, mas permita-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele afirmou: por amor aos 10 justos, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão retornou para seu lugar. Então, veja que Abraão começou a negociar justos com Deus. De 50 foi para 45, de 45 foi para 40, de 40 para 30, de 30 para 20, de 20 para 10. O intercessor é um ótimo negociador com o reino. Ele consegue trazer a justiça de Deus. Ele consegue compreender o que Deus está fazendo. O intercessor, que é intercessor nato, ele entende a justiça dos céus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Abraão falou de homens justos. O intercessor não busca a justiça da terra. A palavra de Deus diz em Salmos 97 que justiça e juízo são a base do trono de Deus. Todo intercessor está diante do trono de Deus, que traz justiça e juízo. Moisés também intercedeu pelo povo, está lá em Êxodo 32, do 7 ao 14, que o povo foi idólatra. O povo tinha acabado de sair do Egito, não é? E no deserto esse povo começou a adorar falsos deuses. Fez um bezerro de ouro. Moisés desceu irado e mesmo assim intercedeu pelo povo. E Deus ouviu a intercessão de Moisés. Jesus, ele é o nosso intercessor. 1 Timóteo 2,5. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus é o único que consegue trazer o reino dos céus para a terra. Neemias, em Neemias 1, também intercedeu pelo povo. Daniel, capítulo 9, versículo 20, vai falar sobre a intercessão de Daniel pelo povo. Tanto Daniel quanto Neemias intercederam pelo povo que estava pecando. Daniel, ele entendeu que o povo era idólatra. Neemias entendeu que o povo era pecador. E os dois entraram como intercessores na presença de Deus. O que eu quero dizer? Se a nossa cidade peca, a responsabilidade de orar é nossa, não é do nosso prefeito apenas. Se nós pecamos, se a nossa cidade peca, não é apenas o governador que é responsável.
A igreja é responsável, porque a igreja sabe orar. A igreja entende o caminho da oração. A igreja entende o caminho da intercessão. Amém? Jeremias também intercedeu pelo povo. E note que Jeremias, capítulo 7, do 16 ao 28, Deus ele vai falar para Jeremias não interceder pelo povo. Mas Jeremias foi lá e intercedeu. Elias, 1 Reis 18, do 41 ao 46, orou para que chovesse. E orou para que não chovesse. Mas ele também orou para que chovesse. Elias foi um intercessor. Todo intercessor consegue mover os céus e a terra e a natureza. Lembro uma vez que eu estava no evento, e aí eu orei, né? Eu falei, estava chovendo, e aí nós nos reunimos e o Senhor pediu para que nós orássemos para que a chuva viesse parar. Então, em intercessão, todos ali, em o mesmo espírito, oramos para que Deus pudesse reverter a natureza a nosso favor. E aconteceu, foi muito legal ver a mão de Deus. Aconteceu isso também na África. Nós estávamos num lugar que tinham vários pássaros gritando e a gente queria gravar. A doutora Neuza pediu para Deus repreender o bico dos pássaros e eles ficaram... Foi muito engraçado. Até o meu amigo falou, eu nunca vi isso. Isso acontece. Deus nos deu autoridade nos céus e na terra. O intercessor tem 3 níveis de autoridade. As aves dos céus, a natureza. Os animais da terra, cidadania, e os peixes do mar, a natureza. Existem 3 níveis de autoridade que o intercessor entra juntamente com Jesus para trazer o que está no coração de Deus e mudar. Amém? Então, lá em Isaías 6, Isaías vai estar no momento de adoração e ele vai ver a Deus e ele vai falar que habitava no meio de um povo de impuros lábios. E Deus vem com o anjo e com uma tenaz e purifica os lábios de Isaías. E Isaías fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Todo intercessor se coloca na brecha para interceder. Isaías 59:16 fala também sobre isso. Todo intercessor se coloca na brecha para poder interceder. Jonas também foi um ótimo intercessor. Jonas capítulo 3. Jonas profetiza a queda de Nínive. O povo arrepende-se e a cidade é salva. Amém? E há uma observação em Jonas 3, do 9 ao 10. Diz que Deus se arrependeu do mal que havia dito que faria ao povo de Nínive. E algumas traduções diz que quem sabe se nós Jonas 3, do 9 ao 10, algumas traduções diz, quem sabe se nós nos arrependermos e voltarmos a Deus, Ele apartará o furor da sua ira de nós, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus apartou o mal que tinha anunciado que lhe queria fazer, não é? Deus não peca, portanto não precisa se arrepender. Porém, o intercessor consegue tocar no coração de Deus para que a situação seja revertida. Pode vir a consequência, mas o intercessor que é intercessor e é amigo de Deus, Deus tem prazer em escutar esse pedido desse amigo e Deus tem prazer em atender o pedido dos seus amigos. Todo intercessor, como diz Amós capítulo 3, é um verdadeiro amigo de Deus. Deus nada faz sem antes revelar aos seus profetas. Se você é amigo de Deus, se você é filho de Deus, Ele tem prazer de revelar o coração dele para você. Amém? Intercessão é se colocar na brecha de uma situação entre o céu e a terra. É ver o poder do terceiro céu sobre a terra. O intercessor precisa ter a visão dos céus. Amém? Espero que você tenha compreendido essa terceira fase. E agora nós vamos para a quarta fase, a quarta aula, que também eu vou falar um pouco sobre níveis de intercessão profética. Amém? Vamos lá?